Organize sua vida. Em silêncio e veja as mudanças acontecerem. O poder do silêncio invisível. Existe um tipo de mudança que quase ninguém percebe quando começa. Ela não faz barulho, não aparece nas redes sociais e não precisa de anúncios. Enquanto muitas pessoas sentem a necessidade de contar para o mundo inteiro tudo o que pretendem fazer, existe um pequeno grupo que escolhe um caminho completamente diferente. Elas ficam em silêncio, e é justamente nesse silêncio que a transformação começa a acontecer. Pense por um momento. Quantas vezes você já viu alguém anunciar que vai mudar de vida, que vai começar novos hábitos, que agora tudo será diferente? No início, existe empolgação, motivação, palavras fortes, mas com o passar do tempo, quase nada muda de verdade. Os planos ficam no discurso e a vida continua exatamente igual. Agora observe outro tipo de pessoa, aquela que, de repente, parece desaparecer por um tempo. Ela não explica seus planos, não faz promessas públicas e não sente necessidade de provar nada para ninguém. E então, algum tempo depois, algo chama a atenção. A postura mudou. A mentalidade mudou. Os resultados começaram a aparecer. A pergunta é simples e ao mesmo tempo poderosa. O que aconteceu nesse período em que ninguém estava olhando? Existe um princípio silencioso que poucas pessoas entendem. Quando você para de anunciar suas intenções, sua energia deixa de ser gasta tentando convencer os outros e começa a ser direcionada para construir algo real. O foco muda, a disciplina aumenta e a transformação deixa de ser uma ideia para se tornar um processo. Neste vídeo, você vai entender por que organizar sua vida em silêncio pode ser uma das estratégias mais poderosas para criar mudanças profundas. Vamos explorar como a psicologia do comportamento humano explica esse fenômeno e por que pessoas que realmente evoluem quase nunca anunciam o processo. Elas apenas aparecem diferentes algum tempo depois. Talvez o maior erro das pessoas não seja a falta de disciplina. Talvez seja a necessidade constante de mostrar tudo. O erro invisível, falar demais sobre a própria transformação. Existe um detalhe psicológico silencioso que poucas pessoas percebem e ele explica por que tantas promessas de mudança nunca saem do papel. Muitas vezes o problema não é falta de capacidade, não é falta de inteligência e nem falta de oportunidade. O problema começa antes mesmo da primeira ação. Ele começa no momento em que a pessoa sente a necessidade de anunciar tudo o que pretende fazer. A mente humana responde de maneira muito interessante quando falamos sobre objetivos. Quando você conta para outras pessoas que vai mudar de vida, que vai começar uma nova fase, que vai adotar novos hábitos ou que está iniciando um projeto importante, algo acontece dentro do cérebro. Mesmo sem ter realizado absolutamente nada ainda, o cérebro pode gerar uma pequena sensação de satisfação. É como se uma parte da missão já tivesse sido cumprida. Isso acontece porque, ao falar sobre metas, você recebe atenção, aprovação e reconhecimento. As pessoas dizem que você está no caminho certo, elogiam sua decisão e demonstram apoio. Esse retorno social cria um pequeno sentimento de progresso. Não é um progresso real, mas o cérebro pode interpretar aquilo como um avanço. E é exatamente nesse ponto que muitos processos de transformação começam a enfraquecer. A pessoa sente que já deu um passo importante simplesmente por ter comunicado sua intenção. A energia que deveria estar sendo usada para agir começa a ser consumida pela necessidade de explicar, justificar e manter aquela imagem de alguém que está mudando. Só que falar sobre mudança e realmente mudar são coisas completamente diferentes. Observe quantas vezes isso acontece ao seu redor. Alguém anuncia que vai começar uma nova rotina de exercícios. Nos primeiros dias, existe entusiasmo, planejamento e conversas sobre como a vida agora será diferente. Outra pessoa fala sobre um novo projeto profissional, sobre novos hábitos de estudo ou sobre uma grande meta pessoal. Durante algum tempo, o assunto aparece em várias conversas. Mas depois de algumas semanas, o silêncio aparece.
Não porque a pessoa decidiu trabalhar em silêncio, mas porque o plano perdeu força. A motivação diminui, a disciplina enfraquece e aquilo que parecia uma grande decisão se transforma apenas em mais uma ideia que não foi levada adiante. Existe um motivo profundo para isso. Quando você fala demais sobre o que pretende fazer, parte da energia mental que deveria alimentar a ação é desviada para o discurso. O cérebro começa a sentir pequenas recompensas emocionais sem que exista esforço real. E quando a mente recebe recompensa sem ação, a urgência de agir naturalmente diminui. Agora imagine o cenário oposto. Imagine alguém que decide mudar algo importante na própria vida e escolhe não anunciar essa decisão. Essa pessoa simplesmente começa. Ela reorganiza pequenas coisas na rotina, muda hábitos discretamente, cria novos padrões de comportamento e começa a agir todos os dias. Ninguém está acompanhando esse processo de perto. Não existem comentários de incentivo, não existem perguntas curiosas e não existe expectativa externa. Existe apenas o compromisso silencioso entre aquela pessoa e a própria decisão. Nesse ambiente silencioso, algo poderoso começa a acontecer. Toda a energia mental está disponível para a execução. Não existe pressão para provar nada para ninguém. Não existe necessidade de manter uma imagem. Existe apenas foco, repetição e constância. Cada pequena ação começa a se acumular. Cada novo hábito começa a fortalecer a identidade daquela pessoa. E enquanto muitos continuam falando sobre mudanças que ainda não aconteceram, essa pessoa está vivendo um processo real de transformação. A diferença entre esses dois caminhos é profunda. Um caminho busca reconhecimento antes da realização. O outro constrói resultados antes de qualquer reconhecimento. Por isso existe uma verdade simples que muitas pessoas demoram anos para entender. Quanto mais você fala sobre o que pretende fazer, mais fácil se torna enganar a própria mente com a sensação de progresso. E quando essa sensação aparece sem que exista ação verdadeira, o processo de mudança perde força antes mesmo de começar. Grandes transformações raramente começam com anúncios. Elas começam com decisões silenciosas e ações repetidas todos os dias. O poder do progresso invisível. Existe algo extremamente poderoso que acontece quando o progresso deixa de ser uma performance e passa a ser um processo. Quando ninguém está observando de perto. Quando não existe pressão para provar resultados imediatos. E quando não há expectativa externa cobrando mudanças rápidas, o crescimento começa a acontecer de forma muito mais natural. Muitas pessoas acreditam que evoluir exige grandes demonstrações de força, grandes anúncios e mudanças dramáticas que todos possam perceber imediatamente. Mas, na realidade, quase toda transformação verdadeira começa de maneira silenciosa e discreta. Ela nasce em pequenas decisões diárias que, no início, parecem quase insignificantes. Pense em como a maioria das pessoas encara a mudança. Elas acreditam que precisam de um momento grandioso para começar. Esperam sentir uma motivação enorme, um impulso forte o suficiente para transformar tudo de uma vez. Quando isso não acontece, acabam acreditando que ainda não chegou o momento certo. Mas quem realmente evolui, raramente espera por esse tipo de impulso. Essas pessoas começam pequeno, ajustam a rotina aos poucos, mudam um comportamento aqui, reorganizam uma prioridade ali. Talvez acordem um pouco mais cedo. Talvez reduzam distrações que estavam consumindo tempo e energia. Talvez comecem a estudar ou cuidar da própria saúde de forma mais consistente. Nada disso chama atenção no início. Não existe um momento dramático que faça todos perceberem que algo mudou. Pelo contrário, durante muito tempo o progresso permanece invisível. Quem olha de fora pode até achar que nada diferente está acontecendo, mas por dentro, uma nova estrutura está sendo construída. Existe uma grande diferença entre quem trabalha para parecer alguém disciplinado e quem trabalha para realmente se tornar alguém disciplinado. Quem busca a aparência precisa de reconhecimento constante. Precisa que as pessoas percebam o esforço, comentem sobre a mudança e validem cada passo dado.
Já quem busca transformação entende que o verdadeiro crescimento acontece muito antes de qualquer aplauso. O progresso invisível tem uma vantagem enorme. Ele permite consistência. Quando você não está tentando provar nada para ninguém, a pressão diminui. A mudança deixa de ser uma performance para os outros e passa a ser um compromisso consigo mesmo. E quando esse compromisso se repete dia após dia, algo começa a se consolidar. No início, você está apenas tentando manter um novo hábito. Depois de algum tempo, aquele hábito começa a fazer parte da sua identidade. Aquilo que antes exigia esforço passa a acontecer com mais naturalidade. A disciplina deixa de ser uma luta constante e começa a se tornar um padrão. Esse é o ponto em que o progresso invisível se torna extremamente poderoso. Enquanto muitas pessoas começam algo e desistem quando a motivação desaparece, quem trabalha em silêncio aprende a confiar no processo. Não existe necessidade de mostrar resultados imediatos. Existe apenas a decisão de continuar. Para entender melhor essa diferença, imagine dois tipos de pessoa. A primeira sente a necessidade de anunciar cada mudança. Ela compartilha planos, fala sobre novos hábitos, comenta sobre metas e explica tudo o que pretende fazer. Durante algum tempo recebe apoio e atenção. Mas quando o entusiasmo inicial diminui, manter o esforço se torna muito mais difícil. A segunda pessoa escolhe um caminho diferente. Ela decide trabalhar em silêncio, não porque deseja esconder algo, mas porque entende que a energia precisa estar focada na construção do processo. Ela não fala sobre o que pretende fazer. Ela simplesmente começa. No início, ninguém percebe nada. Mas o tempo começa a revelar aquilo que o silêncio estava construindo. Enquanto uma pessoa gastava energia explicando seus planos, a outra estava executando pequenas ações todos os dias. Enquanto uma buscava validação externa, a outra estava fortalecendo disciplina interna. É por isso que existe uma frase simples que resume bem essa diferença. O barulho chama a atenção. O silêncio constrói transformação, protegendo sua energia mental. Existe um motivo profundo para muitas transformações pessoais falharem antes mesmo de ganhar força. Não é apenas falta de disciplina ou falta de foco. Muitas vezes, o processo enfraquece porque a energia mental da pessoa começa a ser drenada por influências externas antes que a mudança consiga criar raízes. Toda vez que você compartilha seus planos com muitas pessoas, você abre uma porta. E junto com essa porta aberta, chegam opiniões, julgamentos, expectativas e comparações. Algumas dessas reações podem até parecer positivas no início, mas muitas delas acabam criando um ruído que interfere diretamente na clareza do seu caminho. Quando alguém conta que decidiu mudar de rotina, iniciar um novo projeto ou transformar algum aspecto importante da própria vida, é comum que outras pessoas respondam com perguntas, sugestões e até críticas. Algumas falas surgem como conselhos bem-intencionados, outras aparecem carregadas de dúvida, e algumas simplesmente nascem do hábito humano de opinar sobre tudo. O problema não está apenas no que as pessoas dizem. O problema está no impacto que essas vozes podem ter dentro da sua mente. Imagine que você está iniciando um processo de mudança. No começo, existe entusiasmo, existe clareza e existe uma visão de quem você quer se tornar. Mas depois de compartilhar esse plano com várias pessoas, começam a surgir comentários diferentes. Alguém pergunta se você realmente vai conseguir manter aquilo. Outra pessoa diz que já tentou algo parecido e não funcionou. Outra sugere um caminho completamente diferente. Pouco a pouco, aquela visão inicial começa a se misturar com as expectativas dos outros. Mesmo que você não perceba conscientemente, sua mente começa a processar todas essas influências. Aquilo que antes parecia simples e direto, começa a se tornar confuso. A motivação que antes era interna, começa a depender da aprovação externa. É nesse ponto que o silêncio se torna uma ferramenta extremamente poderosa.
Quando você escolhe não compartilhar cada detalhe dos seus planos, você cria um espaço protegido para que sua mudança amadureça. Esse espaço funciona como uma espécie de escudo psicológico. Dentro dele, sua energia permanece intacta, sua visão permanece clara, e seu compromisso não depende da opinião de ninguém. O silêncio permite que você construa algo sólido antes que o mundo comece a observar. Pense em como muitas coisas na natureza se desenvolvem. Uma semente não cresce exposta o tempo inteiro. Ela precisa de um período de proteção, de silêncio e de profundidade antes de aparecer na superfície. Durante esse tempo invisível, raízes estão se formando, estruturas estão sendo construídas, a base está sendo fortalecida. Com mudanças pessoais, acontece exatamente a mesma coisa. Quando você protege sua energia mental, você permite que seus novos hábitos criem raízes mais profundas. Em vez de gastar energia defendendo suas decisões ou explicando suas escolhas, você direciona essa energia para a prática diária. Isso traz uma sensação diferente de foco. Sua mente começa a trabalhar com mais clareza. As distrações diminuem, as dúvidas externas perdem força, e o processo de mudança passa a acontecer de forma mais estável. Outra vantagem poderosa do silêncio é que ele elimina a pressão de corresponder às expectativas de outras pessoas. Quando muita gente sabe sobre seus planos, surge uma sensação constante de que você precisa provar algo. Cada pequeno erro parece maior. Cada dificuldade parece um sinal de fracasso. Mas quando a mudança acontece de forma silenciosa, você ganha liberdade para ajustar o caminho quantas vezes for necessário. Você pode aprender, corrigir, evoluir e continuar avançando sem a necessidade de justificar cada etapa do processo. Isso fortalece algo fundamental para qualquer transformação verdadeira: a relação entre você e o seu próprio compromisso. No final das contas, a pergunta mais importante não é o que os outros pensam sobre a sua mudança. A pergunta mais importante é o que você está disposto a construir quando ninguém está observando. Quando você aprende a proteger sua energia mental, o processo de evolução deixa de depender da aprovação do mundo e passa a depender apenas da sua consistência. O silêncio, como ferramenta de autoconhecimento. Existe um momento na vida em que muitas pessoas percebem algo importante. Durante muito tempo, elas estiveram ocupadas tentando explicar quem são, tentando justificar suas escolhas e tentando corresponder às expectativas de outras pessoas. Mas em meio a todo esse barulho externo, algo essencial acabou sendo deixado de lado: a própria escuta interior. Quando a vida está constantemente exposta, a atenção se volta para fora. A mente passa a se preocupar com a opinião das pessoas, com a forma como as decisões serão interpretadas e com a necessidade de manter uma imagem coerente diante dos outros. Aos poucos, essa dinâmica cria uma desconexão silenciosa entre quem a pessoa realmente é e quem ela acredita que precisa parecer ser. É por isso que o silêncio tem um papel tão transformador. Quando você para de explicar cada passo da sua vida, algo muito importante acontece dentro da sua mente. O espaço que antes era ocupado por justificativas e discursos começa a ser preenchido por observação e reflexão. Você começa a perceber pensamentos que antes passavam despercebidos. Começa a entender emoções que antes eram ignoradas. E aos poucos começa a distinguir o que realmente faz sentido para você e o que apenas fazia sentido para agradar outras pessoas. O silêncio cria um ambiente onde o autoconhecimento pode se desenvolver. Durante esse processo, muitas pessoas começam a perceber coisas que nunca tinham observado com clareza. Elas percebem quais hábitos estavam drenando energia, percebem quais relações estavam influenciando decisões importantes, percebem quais objetivos eram verdadeiramente seus e quais eram apenas reflexos de expectativas externas.
Esse tipo de percepção dificilmente acontece em meio ao barulho constante. Quando existe silêncio, a mente ganha espaço para organizar pensamentos. As prioridades começam a se reorganizar. Algumas coisas que antes pareciam urgentes deixam de ter importância. Outras, que antes eram ignoradas, começam a revelar um significado profundo. E essa mudança interna transforma completamente a maneira como a pessoa conduz a própria vida. Ao invés de reagir automaticamente ao ambiente, ela passa a agir com mais consciência. Ao invés de seguir padrões impostos pelo contexto ao redor, ela começa a construir escolhas alinhadas com aquilo que realmente acredita. É nesse ponto que a organização da vida começa a acontecer de dentro para fora. Muitas pessoas tentam organizar a rotina, as metas e os planos sem antes organizar a própria mente. Elas mudam horários, criam listas, definem objetivos, mas continuam carregando confusão interna sobre quem são e o que realmente querem. O silêncio resolve exatamente essa raiz do problema. Quando você se permite períodos de introspecção, sua mente começa a filtrar o que realmente importa. Algumas decisões que antes pareciam difíceis se tornam mais simples. Algumas dúvidas que pareciam enormes começam a desaparecer. Você passa a perceber que muitas respostas já estavam dentro de você. Apenas precisavam de espaço para serem ouvidas. E quanto mais essa escuta interna se fortalece, mais segurança você sente em relação às próprias escolhas. A necessidade de aprovação externa diminui. A confiança em si mesmo aumenta. A direção da sua vida começa a se tornar mais clara. Nesse momento, o silêncio deixa de ser apenas uma estratégia para proteger seus planos. Ele se torna uma ferramenta poderosa para compreender quem você realmente está se tornando. A construção de pequenos sistemas invisíveis. Existe uma crença muito comum que acaba sabotando muitas tentativas de mudança. Muitas pessoas acreditam que transformar a própria vida depende de grandes explosões de motivação. Elas imaginam que um dia vão acordar com uma energia tão forte que finalmente conseguirão mudar tudo de uma vez. Só que a realidade das grandes transformações é muito diferente disso. Mudanças duradouras quase nunca nascem de momentos grandiosos. Elas nascem de sistemas simples, que são repetidos todos os dias. Um sistema é algo silencioso. Ele não depende de entusiasmo constante. Ele não exige força de vontade o tempo inteiro. Ele apenas cria um ambiente onde a ação certa se torna mais fácil de repetir. Quando alguém decide organizar a própria vida em silêncio, uma das primeiras coisas que começa a acontecer é a criação desses pequenos sistemas invisíveis. No início, eles parecem quase imperceptíveis. Não são mudanças dramáticas, são ajustes discretos que começam a alterar a forma como o dia é vivido. Talvez a pessoa comece organizando melhor amanhã. Em vez de começar o dia reagindo a distrações, ela cria um pequeno ritual de clareza mental. Pode ser alguns minutos de planejamento, um momento de leitura, uma caminhada curta ou simplesmente um tempo de silêncio antes que o mundo comece a exigir atenção. Esse tipo de ajuste parece pequeno quando visto isoladamente, mas quando ele se repete todos os dias, começa a criar um efeito poderoso. A mente passa a iniciar o dia com mais direção. As decisões se tornam mais conscientes. A sensação de controle sobre o próprio tempo começa a crescer. Outro sistema invisível surge quando a pessoa aprende a reduzir distrações. Muitas vezes, a energia não falta. O que falta é um ambiente que favoreça o foco. Quando alguém decide diminuir o consumo de estímulos desnecessários, limitar aquilo que rouba a atenção e proteger momentos de concentração, algo importante acontece. A mente começa a trabalhar com mais profundidade. Atividades que antes eram feitas de forma superficial começam a receber atenção verdadeira. Projetos avançam com mais consistência. Ideias que antes ficavam apenas no pensamento começam a ganhar forma na prática. Esses pequenos sistemas também aparecem na forma de metas simples e realistas.
Em vez de depender de impulsos emocionais, a pessoa cria compromissos pequenos que podem ser cumpridos diariamente. Talvez estudar um pouco todos os dias, talvez dedicar um tempo específico para cuidar da saúde, talvez reservar momentos para refletir sobre decisões importantes. Cada uma dessas ações pode parecer pequena isoladamente, mas quando elas se tornam parte de uma estrutura diária, começam a construir algo muito maior. O segredo está na repetição silenciosa. Enquanto muitas pessoas esperam por grandes momentos de motivação, quem trabalha com sistemas aprende a confiar no poder da constância. Mesmo em dias comuns, mesmo quando a motivação não aparece, o sistema continua funcionando. Esse é o ponto em que a mudança deixa de depender de emoções passageiras e começa a se tornar parte da identidade. A pessoa já não precisa lutar tanto para agir. O ambiente foi organizado de forma que o comportamento certo acontece com mais facilidade. A rotina começa a sustentar aquilo que antes parecia exigir esforço constante. E o mais interessante é que tudo isso acontece sem chamar atenção. Ninguém percebe imediatamente que novos sistemas estão sendo construídos. Não existe anúncio público, não existe demonstração dramática de disciplina. Existe apenas um processo silencioso, onde pequenas estruturas começam a sustentar uma nova forma de viver. Com o tempo, esses sistemas invisíveis criam resultados visíveis. O foco aumenta, a produtividade melhora, a clareza mental se fortalece, e aquilo que parecia uma mudança difícil começa a se tornar um novo padrão de vida. O momento em que as pessoas começam a notar. Existe um momento curioso em todo o processo de transformação silenciosa. Durante muito tempo, parece que nada está acontecendo. As mudanças são pequenas, discretas e quase invisíveis para quem observa de fora. A pessoa continua vivendo sua rotina, continua seguindo seu caminho e continua trabalhando em silêncio. Mas por dentro, muita coisa já mudou. Novos hábitos foram criados. A forma de pensar começou a se reorganizar. A disciplina se fortaleceu. A maneira de lidar com desafios se transformou. Só que tudo isso aconteceu longe da atenção das outras pessoas. No início, ninguém percebe, e essa é justamente a parte mais importante do processo. Quando a mudança acontece sem plateia, ela se torna mais sólida. Não existe pressão externa moldando o comportamento. Existe apenas o compromisso silencioso de continuar avançando um passo de cada vez. Com o passar do tempo, porém, algo interessante começa a acontecer. As pessoas ao redor começam a notar pequenos sinais de diferença. Talvez percebam que você está mais focado. Talvez notem uma nova postura. Talvez vejam que sua forma de lidar com problemas mudou. Aquilo que antes parecia comum começa a transmitir uma energia diferente. Alguém pode comentar que você parece mais tranquilo. Outra pessoa pode perceber que você está mais disciplinado. Alguém próximo talvez pergunte se algo mudou na sua vida. E nesse momento surge uma pergunta que muitas pessoas fazem quando encontram alguém que evoluiu em silêncio. O que você fez? A pergunta pode vir de formas diferentes. Algumas pessoas dizem que você está diferente. Outras perguntam como conseguiu mudar tanto em pouco tempo. Algumas apenas observam em silêncio, tentando entender o que aconteceu. O curioso é que, para quem viveu o processo, a resposta parece simples. Nada aconteceu de uma vez. Não houve um momento mágico. Não houve uma decisão dramática que mudou tudo de um dia para o outro. O que aconteceu foi algo muito mais poderoso. Pequenas ações foram repetidas durante muito tempo, quando ninguém estava olhando. Enquanto o mundo estava distraído com discursos e promessas, você estava construindo novos padrões de comportamento. Enquanto muitas pessoas estavam esperando o momento perfeito para mudar, você estava ajustando pequenos detalhes da sua rotina. E esses pequenos detalhes começaram a se acumular. Uma decisão levou a outra. Um hábito fortaleceu o próximo. Um dia consistente se transformou em semanas de progresso. Sem perceber, você construiu uma base sólida de transformação. Quando as pessoas finalmente começam a notar,
Muitas vezes acreditam que a mudança aconteceu rapidamente. Elas veem o resultado final, mas não veem o processo silencioso que sustentou tudo aquilo. Elas enxergam a nova versão de você, mas não testemunharam as escolhas repetidas que construíram essa versão. Esse é o poder do progresso invisível. Ele permite que a transformação amadureça antes de se tornar visível. Permite que a disciplina se consolide antes que o reconhecimento apareça. Permite que os resultados surjam como consequência natural de um processo consistente. E quando finalmente as pessoas começam a perceber, o mais interessante é que você já não sente necessidade de explicar muita coisa. Porque a mudança verdadeira não precisa de justificativa. Ela simplesmente se torna evidente. A filosofia do resultado silencioso. Existe um momento no processo de evolução em que a mentalidade começa a mudar de forma profunda. No início, muitas pessoas sentem vontade de compartilhar cada progresso, cada nova descoberta e cada pequeno avanço. Existe quase um impulso natural de mostrar que algo está acontecendo, como se os resultados precisassem ser confirmados pelo olhar dos outros. Mas conforme a maturidade começa a crescer, algo dentro da mente se reorganiza. A pessoa começa a perceber que a verdadeira transformação não precisa de anúncio. Ela não precisa ser explicada, defendida ou exibida o tempo inteiro. Quando uma mudança é real, ela aparece na forma de atitudes, decisões e comportamentos. E essas coisas falam muito mais alto do que qualquer discurso. Esse é o momento em que nasce uma filosofia silenciosa de vida. A filosofia de quem entende que resultados não precisam de propaganda. Quando alguém começa a viver dessa forma, uma mudança interna importante acontece. A necessidade constante de validação começa a desaparecer. Aquela urgência de provar algo para os outros perde força. A energia que antes era usada para impressionar passa a ser usada para evoluir. E isso muda completamente a relação da pessoa com o próprio crescimento. Em vez de falar sobre disciplina, ela simplesmente se torna disciplinada. Em vez de anunciar novos hábitos, ela começa a viver esses hábitos todos os dias. Em vez de explicar seus objetivos para o mundo inteiro, ela direciona a atenção para aquilo que precisa ser construído. Essa mudança de mentalidade cria um tipo diferente de força. Porque quando o foco deixa de ser a aprovação externa, o processo de evolução se torna mais autêntico. Você começa a fazer as coisas não para ser visto, mas porque entende o valor do que está construindo. O compromisso deixa de depender da opinião das pessoas e passa a depender apenas da sua decisão. Isso traz uma sensação muito forte de liberdade. Você percebe que não precisa justificar cada passo da sua jornada. Não precisa convencer ninguém de que está mudando. Não precisa explicar constantemente suas escolhas. A sua vida começa a falar por você. E quanto mais você avança nesse processo, mais percebe algo curioso. As pessoas que realmente evoluem costumam seguir um padrão muito simples. Elas falam menos. Elas fazem mais. E com o tempo, aparecem diferentes. Essa diferença não vem de palavras bonitas ou discursos motivacionais. Ela vem de hábitos repetidos, de decisões conscientes e de uma disciplina silenciosa que foi construída ao longo do tempo. Existe uma frase que resume muito bem essa filosofia. Quando sua vida começa a se organizar, você não sente mais necessidade de explicar nada. Isso acontece porque a organização interna começa a refletir na forma como você vive. Sua postura muda, sua clareza mental aumenta. Suas escolhas se tornam mais alinhadas com aquilo que você realmente quer construir. E nesse ponto, os resultados deixam de ser algo que precisa ser anunciado. Eles simplesmente passam a ser percebidos. O convite para o silêncio transformador. Existe um momento em que você começa a perceber algo muito simples, mas extremamente poderoso. A verdadeira mudança na vida quase nunca começa com aplausos, reconhecimento ou grandes anúncios. Ela começa em decisões silenciosas
que são tomadas quando ninguém está observando. Durante todo esse caminho que conversamos aqui, uma ideia ficou cada vez mais clara. Falar sobre mudança pode até gerar entusiasmo momentâneo, mas é o silêncio que sustenta a transformação real. É no silêncio que você protege sua energia. É no silêncio que seus novos hábitos criam raízes, e é no silêncio que sua mente ganha espaço para organizar aquilo que realmente importa. Muitas pessoas passam anos esperando o momento perfeito para mudar. Esperam sentir uma motivação extraordinária, esperam encontrar condições ideais ou esperam que algo externo aconteça para finalmente começar. Enquanto isso, o tempo continua passando e os planos continuam sendo apenas planos. Mas quem decide seguir um caminho diferente entende algo fundamental. A transformação não começa quando tudo está perfeito. Ela começa quando você decide agir de forma consistente, mesmo que o progresso ainda seja invisível. Talvez ninguém perceba suas primeiras mudanças. Talvez ninguém note quando você começa a ajustar sua rotina, quando começa a organizar sua mente, ou quando decide proteger melhor seu tempo e sua energia. E isso não é um problema. Na verdade, isso pode ser exatamente o que torna o processo mais forte. Quando a mudança acontece sem plateia, ela se torna mais honesta. Você não está tentando impressionar ninguém. Não está tentando provar algo para o mundo. Está apenas construindo uma versão mais consciente de si mesmo. E ao longo do tempo, pequenas escolhas começam a se acumular. Pequenos hábitos começam a fortalecer sua disciplina. Pequenas decisões começam a criar uma direção mais clara para a sua vida. Um dia após o outro, algo começa a se transformar. Quando as pessoas finalmente percebem, pode parecer que tudo aconteceu de repente. Elas veem os resultados, veem a nova postura, veem a clareza nas suas decisões. Mas o que elas não viram foi o processo silencioso que construiu tudo aquilo. Esse processo aconteceu quando você decidiu parar de anunciar e começar a agir. Por isso existe um convite simples, que pode mudar completamente a forma como você conduz sua vida a partir de agora. Talvez a próxima grande mudança da sua vida não precise de explicação, não precise de anúncio, não precise de validação. Talvez ela precise apenas de silêncio, disciplina e tempo.